Nos últimos dias, o governo elevou a projeção de rombo fiscal para 177 bilhões de reais em 2023, né? Mas na verdade o déficit fiscal é ainda maior e quando a gente adota rigor técnico, a gente vê que esse rombo chega a 203,4 bilhões, quando são considerados os critérios do Banco Central para o resultado primário. Isso é um primeiro sintoma negativo, né? Ele começou de novo, já fazia 10 anos que isso não acontecia, mas começou de novo aquela criatividade na matemática, apontando ali dados diferentes do Ministério da Fazenda e do Banco Central. Há 10 anos a gente não via isso acontecer. Mas isso é um fato e muitas pessoas ficam se perguntando, será que a taxa Selic vai parar de cair? Será que vai azedar os investimentos da Bolsa? Será que as ações vão deixar de subir ou não vão valorizar tanto? No que isso impacta a nossa economia? Na verdade, isso daqui tem um impacto muito negativo se a gente chegar a um ponto mais extremo, que é o que o ex-presidente do Banco Central, deixa eu mostrar para você, ele fala aqui, ó, o economista Afonso Celso Pastore. Ele foi presidente do Banco Central de 1983 a 1985. Ele teme dominância fiscal. Eu vou explicar para você o que é isso, tá? O arcabouço fiscal não resolve a doença degenerativa da nossa economia brasileira. Esse cenário de dominância fiscal, não sei se você já ouviu falar sobre isso ou não, mas é um cenário muito negativo para a economia e a gente quase entrou nele em 2015 e talvez daqui uns 2 ou 3 anos a gente vai ouvir falar bastante nisso. Mas o fato é que eu não vejo, tá? Respondendo assim direto ao ponto, sem enrolação, eu não vejo uma possibilidade da nossa taxa Selic parar de cair, porque a nossa taxa de juros está extremamente elevada, muito além da conta. O próprio presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele deixou isso, ele alertou isso 2 dias atrás. Ó. Campos Neto reitera 2 cortes de meio ponto percentual na taxa Selic e diz ser difícil indicar o fim do ciclo. Isso aqui foi divulgado no mesmo dia da divulgação dessa elevação da projeção do rombo fiscal, tá? No mesmo dia 22 de novembro de 2023. Então, ao menos em 11,25% a gente vai chegar. Depois de lá, não sabemos. Mas, se a gente para e analisa o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, aqui está a taxa de juros histórica do Brasil, tá? De 2000 para frente, e aqui é a taxa de juros americana, né? De 2000 para frente. E muita gente, né, acaba falando sobre economia sem saber muita coisa e fica dizendo por que nós temos uma taxa de juros tão mais alta que os Estados Unidos. É justamente porque nós precisamos sempre ter uma taxa de juros mais alta que a taxa de juros americana. Enquanto o ritmo de alta na taxa de juros americana não freava, a gente via a taxa de juros americana subindo, o que o nosso Banco Central fez? Elevou a taxa de juros bastante para a gente não ter o risco de algo muito pior acontecer, que é a gente ter um diferencial de juro pequeno, por conta de uma elevação forte nos juros americanos, que a gente viu aqui desde 2022, né? E se você tem um diferencial de juro muito pequeno, o que acontece? O dólar dispara. Por quê? Poxa, se eu posso emprestar dinheiro para o governo americano e eu vou receber 5,5%, digamos que a nossa taxa de juros esteja aqui em 8%. Por que eu vou emprestar o meu dinheiro para o Brasil recebendo 8% em real se eu posso receber 5,5% em dólar? Uma moeda muito mais confiável, muito menos volátil em relação às principais moedas internacionais. Qualquer pessoa em plena sanidade prefere 5,5% em dólar do que 8% em real, porque o real varia em relação ao dólar 2, 3% em 1 ou 2 dias. Né? É uma variação muito forte. Não é uma variação que você vê do dólar em relação ao euro, do dólar em relação à coroa sueca. Então você tem muito mais confiabilidade no dólar. E com o passar dos anos, a gente veio conseguindo reduzir o nosso diferencial de juros em relação aos Estados Unidos. Se você for ver aqui lá nos anos 2000, olha, o nosso diferencial de juros era de 10% aproximadamente. A gente chegou a um patamar muito pior lá em 2013. A gente chegou a um diferencial de juros aqui, ó, da casa de mais de 20%, quase 25% de diferencial. E aí, com o aumento das exportações do Brasil, com o boom das commodities que a gente teve de 2002 a 2008, a gente conseguiu reduzir a nossa taxa de juros e conseguiu crescer a nossa economia, tá? Até 2013. A partir de 2013 tudo ficou estagnado, a gente fica nessa onda de alta da Selic, queda da Selic, alta da Selic, queda da Selic, e a gente só vai conseguir reduzir o nosso diferencial de juros em relação aos Estados Unidos de novo, efetivamente, quando a gente conseguir voltar a crescer o país. Crescimento sustentável, que não é o que a gente tem hoje, infelizmente. A gente tem voos de galinha. Mas o fato é que eu queria destacar aqui para você, temos espaço para cair a nossa taxa de juros. Ela pode cair mais por conta
dos juros americanos estarem lateralizados agora e, em princípio, não tenhamos mais novas altas. Mas é muito difícil mesmo que a gente tenha que passe de 6%. E quando a gente analisa aqui, pelo menos a história recente, a gente vê que num diferencial de juros de 4%, por exemplo, aqui em 2018, foi um momento que, inclusive, tinha uma volatilidade eleitoral e tudo mais, é algo aceitável, 4 ou 5% de diferencial. Então, fazendo essa conta, a gente chegar aqui nos 10% de taxa Selic é super tranquilo. Tá? É super aceitável. Então o Banco Central ele consegue continuar reduzindo o juro. O Banco Central não vai parar de reduzir juro. Minha visão para as ações no prazo mais curto é que as ações vão bem sim. Por quê? Justamente porque a Selic pode continuar caindo, o custo da dívida das empresas vai diminuir, as empresas passam a lucrar mais e se tornam mais valiosas com o passar do tempo. O grande problema é isso aqui, ó, dominância fiscal. E tem tudo a ver com esse rombo nas contas públicas. O que é a dominância fiscal? Antes de explicar para você que é a parte mais importante desse vídeo aqui. É o cenário que a Argentina enfrenta hoje, tá? Num cenário muito agudo. Claro, eu não estou falando que o Brasil é comparável à Argentina. Nunca defendi essa ideia, nunca compactuei com isso. A situação é completamente diferente, a gente está anos-luz à frente da Argentina. Né? Ou atrás, se for pensar na catástrofe. Mas a dominância fiscal nada mais é que um momento onde a política monetária não consegue mais frear a inflação do país. É um momento onde a política monetária, a mudança na política monetária não consegue fazer cócegas na economia porque a política fiscal ela está muito frouxa. O que acontece? Existem dois grandes motores da nossa economia brasileira. Existe a política fiscal e existe a política monetária. A política fiscal, ela se refere aos gastos e às receitas, ao orçamento público. Então, quando a gente fala assim que o resultado fiscal foi negativo, significa que o governo gastou mais do que arrecadou. Quando o resultado fiscal foi positivo, significa que o governo arrecadou mais do que gastou, né? E quando eu falo em política monetária, tem diversos instrumentos de política monetária, que basicamente o principal deles é a taxa Selic, né? São as taxas básicas de juros dos países. O que acontece com a maioria dos países desenvolvidos, ao menos para eles chegarem até o estágio de desenvolvidos? Eles têm uma política fiscal rígida para eles conseguirem gerar superávit e tem uma política monetária mais frouxa. Como assim? Você tem um controle ali das contas públicas, certo? Porque essa questão das contas públicas, o orçamento público, ela é muito mais permanente do que temporária. Então você não pode se permitir gastar muito mais, porque senão no outro ano você tem que gastar aquele mesmo tanto reajustado pela inflação e assim por diante. E aí você deixa uma política monetária mais frouxa, ou seja, você aumenta a taxa de juros ou reduz a taxa de juros à medida que a economia está aquecendo demais ou está esfriando. Então você tem política monetária, é uma política mais de curto prazo, política fiscal, uma política mais de longo prazo. Então qual é a fórmula para você se tornar um país rico? É você e, consequentemente, a nação rica. É você ter uma política fiscal rígida, então controlar os gastos, e você ter uma política monetária frouxa, elevar e reduzir a taxa de juros à medida que a economia aquece demais ou esfria demais. Aí você tem a fórmula do sucesso. O que a gente tem nesse momento? Né? Hoje a gente está com um déficit público extremamente alto. A gente está projetando aí um rombo de 200 bilhões. E não vamos esquecer do arcabouço fiscal. O nosso arcabouço fiscal novo, que vem para substituir o teto de gastos, do qual eu sempre fui crítico desde o início, os vídeos que eu gravei, o que ele pressupõe? Né? Ele pressupõe que a gente vai gastar mais com 100% de certeza, então vamos crescer os gastos em pelo menos inflação mais 0,6%, no mínimo. Então uma certeza, mesmo que não bata a meta, nunca acreditei nessas metas, agora todo mundo está caindo na real, que não tem como atingir essas metas de superávit primário, projetados para os próximos anos, muito menos para esse ano. E aí, o que acontece? A gente tem uma certeza no gasto público maior e as medidas que estão sendo adotadas para aumento da arrecadação não estão dando certo. Você pode ver aumento de tributação em vários locais, em vários segmentos da economia, para investimentos, para consumo, para compras no exterior e assim por diante. E o que você vai ver com o passar do tempo? Simplesmente um repasse desse imposto a mais das empresas para os consumidores. Os consumidores vão passar a comprar menos, se compram menos, arrecada menos. Então, é a curva de Laffer clássica. Existe um ponto ótimo entre a arrecadação federal e a alíquota de imposto cobrada. Se você aumenta muito imposto, você reduz a arrecadação. Porque
porque as pessoas começam a sonegar, as pessoas não compram mais tanto, então diminui a arrecadação federal e assim por diante. Essa reforma tributária, da qual também não compactuo e não considero boa, estamos perdendo uma baita oportunidade de fazer uma reforma tributária decente, ela tem um lado bom. Ela nos mostra o quanto de imposto o brasileiro paga. E nós, se não ficarmos em primeiro lugar, a gente vai ficar num dos primeiros lugares, porque agora a gente consegue finalmente enxergar quanto que a gente paga de imposto, mas é as maiores cargas tributárias do planeta Terra, se não a maior. Talvez a gente entre e ganhe mais esse troféu, né? Temos tantos troféus econômicos negativos, vamos ganhar mais um, talvez. Uma carga tributária extremamente elevada. Então, entenda todo o sistema. Você tem muito imposto. Cada vez aumenta mais imposto. A arrecadação está caindo, ao invés de gerar o efeito de um aumento da arrecadação federal. Você tem gastos assustadoramente altos, um rombo, um déficit extremamente elevado. No momento onde o mundo está em retração, no momento onde o mundo não está demandando muita commodity, que é justamente o carro forte da nossa economia e que fez com que o Brasil crescesse entre 2002 e 2008. Né? Foi o boom das commodities. As commodities valorizando muito, petróleo, minério, a gente passando a exportar 20 vezes mais para a China. China está decrescendo demografia, está decrescendo a quantidade de pessoas. China teve um indicador negativo no investimento direto no país. Os investidores internacionais estão tirando dinheiro da China. Isso não acontecia desde 1998. Há 25 anos isso não acontecia. Só que diante dos dados do censo da China, de crescimento populacional, para que você precisa de mais investimento no mercado imobiliário, que é o carro-chefe da China? Não tem porquê. Então os investidores estão tirando dinheiro da China e aí 30% das exportações do Brasil vão para a China. Como é que se ajusta essa conta? É uma conta difícil de ajustar. Por isso que não só eu, mas um ex-presidente do Banco Central, Pastore, está preocupado com o cenário de dominância fiscal para o médio e longo prazo, para os próximos anos. Que é justamente o momento onde a dívida pública fica tão alta, diante de tantos déficits. E olha só, se a gente tem 200 bilhões de déficit para esse ano e a gente vai crescer o nosso gasto, pelo menos inflação mais 0,6%, e não está conseguindo aumentar a arrecadação está caindo, a gente vai ter pelo menos inflação mais 0,6% de déficit adicional para os próximos anos, se continuar não conseguindo aumentar a arrecadação. Isso vai fazer com que a nossa dívida pública aumente. Se a dívida pública aumentar e a gente tiver déficit atrás de déficit, não adianta você aumentar a taxa de juros. É o que está acontecendo na Argentina. A Argentina, taxa de juros 133%. Não freia a inflação. A inflação vem cada vez maior. Por quê? Porque ninguém mais confia. E aqui está um fator, um indicador, que não é técnico, que não é objetivo, mas que é o mais importante na economia. Confiança. Por que os Estados Unidos, com um déficit gigantesco, atrai tanto capital, inclusive agora? Justamente por conta do fator confiança. E a gente, infelizmente, acaba perdendo o fator confiança por conta de um sistema tributário complexo, por conta de uma carga tributária extremamente elevada, por conta de um não comprometimento com as metas estabelecidas, por conta de uma insegurança jurídica muito grande. Né? Tivemos agora a formação de maioria no STF sendo favorável a revisões de decisões tributárias definitivas. Onde é que você já viu a revisão de algo definitivo? Logo, se algo é definitivo, logo não se revê, né? Mas, enfim, até o passado é incerto. Então, como é que se atrai capital dessa forma? Como é que você faz a arrecadação aumentar? Como é que você cresce o país? Difícil, né? Então, na minha visão, esse déficit mais alto não é nada além do que eu já venho esperando. Vocês me conhecem, para quem me acompanha há mais tempo, sabem que desde sempre eu falo sobre isso, desde o início do ano. Sempre falei isso sobre arcabouço fiscal, sempre falei isso sobre reforma tributária, assim por diante. Então isso aqui é só um abrir de olhos, um elucidar, é um ponto de atenção, um ponto de destaque para o que a gente está vivendo hoje. Isso é perigoso. Não acredito que isso vai manchar a valorização das ações no curto prazo, mas acredito que daqui a alguns trimestres a gente pode ver o cenário piorando bastante no nosso país. Tá? E o maior risco seria um cenário de dominância fiscal, que foi um cenário onde a gente entrou lá em 2015. Recém entramos assim, começou a entrada no cenário de dominância fiscal, porque o cenário de dominância fiscal é o cenário argentino. Se aumenta a taxa de juros para 100% ao ano, não adianta nada. Mas a gente enfrentou isso. Em 2014, 2015 a gente enfrentou isso. A gente não tinha mais credibilidade, economicamente falando. E o que aconteceu? A gente elevava a taxa de juros, a inflação não freava, e aí a gente conseguiu resolver esse problema com reformas caras para a população brasileira,
que doeram na pele. Reforma tributária, reforma da Previdência, etc. e tal. Então, basicamente não tem outra saída. Recado final meu para você. Acredito nas ações? Acredito. Tenho dinheiro investido em ações? Claro que tenho. É uma oportunidade? Sem dúvidas é oportunidade. Mas jamais sem investir também em anti-ações. E o que é que são anti-ações? São investimentos que valorizam muito quando as ações caem. Dá só uma olhada. De 2020 para frente, a gente viu as ações caindo, subindo, caindo, subindo, caindo, subindo, caindo, subindo. Uma grande lateralização. E o que são as anti-ações? Justamente investimentos que valorizam muito quando as ações caem. Aqui tem o primeiro tipo, aqui o segundo tipo de anti-ação. E aí você tem a oportunidade de vender um pouquinho essas anti-ações com grande lucro para comprar muito mais ações a preços baixos, receber mais renda passiva, porque você compra uma maior quantidade de ações e você acaba blindando seu patrimônio, né? Não, uma questão mais imediata e crescendo sua renda passiva muito mais rápido quando você une isso aqui na sua estratégia de investimento. Considero importante você ter desde agora, tá? Não fica entrando nessa, porque a gente nunca sabe quando que o cenário vai virar. A gente nunca sabe quando que esse cenário efetivamente vai aparecer de uma forma mais evidente, essa desconfiança, essa descrença na economia do país, porque isso expulsa capital estrangeiro daqui, o dólar dispara, como aconteceu lá entre 2011 e 2014, todo esse contexto ruim para a economia. Então é bom a gente estar posicionado desde agora e, claro, vai reajustando, vai calibrando os percentuais corretamente à medida que as coisas vão evoluindo, tá? Se você não sabe sobre o que eu estou falando, nunca ouviu falar sobre anti-ações, você acha que é algo novo, se é algo mais antigo do que andar para frente no exterior, mas se você não sabe como efetivamente lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, como se preparar para esse momento da economia, surfar essa oportunidade de curto prazo, mas se proteger também do médio e longo prazo, que não deve ser muito positivo, tem um convite para fazer para você. Nos próximos dias agora eu vou fazer um evento online, gratuito e sem enrolação, diferente de todos que você já participou na vida, onde eu vou te mostrar o passo a passo que faz qualquer pessoa conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Você pode fazer isso, aplicar isso no Brasil, você pode aplicar no exterior, para você crescer sua renda passiva mais rápido e para você multiplicar o seu patrimônio com consistência e previsibilidade, tá? O que você tem que fazer? Muito simples. Toca no link que está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Tocando neste link, você vai para uma página, insere o seu e-mail, entra no grupo no WhatsApp e fica neste grupo. Por quê? Todos os materiais que a gente vai mandar pelo grupo no WhatsApp. Se você não estiver lá dentro, você não vai receber. Não adianta. Então, entra e fica lá. Combinado? E é isso. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, toque embaixo em gostei, te inscreve no canal, ativa o sininho, senão não adianta nada. Então, ativa este sininho, compartilha com seus amigos. E é isso. Te vejo no nosso evento. Um grande abraço e até mais. Deus te abençoe, abençoe a sua família também. Quero te ver sempre em alta.